Estamos conversando com o Queiroz, presidente da Micromar, falando sobre a sua história de vida. Você começou a falar do começo, vamos dizer assim, da sua carreira como vendedor. Como é que foi isso, Queiroz? Olha, Noel, eu me lembro muito bem que eu comentei com você que eu demorei quase 3 meses para fazer minha primeira venda. E eu me lembro que na época era muito difícil e eu levava uma máquina de escrever, porque eu fazia a região que eu tinha para trabalhar era Mandaguari, então eu levava uma máquina de escrever na mão, eu ia de ônibus e levava a máquina na mão. E aconteceu um episódio muito interessante que me motiva muito e que a contar essa história, que uma vez eu estava caminhando na beira da rodovia e fui atropelado por um bicicleteiro. E até divertida a história, porque ele tinha aproximadamente 1,90 m de altura, ele se apavorou com aquilo, e ele queria que eu fosse para casa dele para colocar a roupa dele. Eu tenho 1,60 m, então não ia dar certo. E aí eu me lembro que eu estava voltando que eu mudei o lado da rodovia, fui pedir carona. E eu recebi uma carona do Gilcler Regina, que hoje é um palestrante aqui em Maringá, e que na época ele era recém-formado, trabalhava na Tonce e Companhia, uma indústria de estofados, na época de nome até a nível nacional. Mas essa história é muito interessante. E aí eu voltei para Maringá e embarquei no ônibus seguinte, porque eu tinha algumas visitas marcadas para a parte da tarde. Então isso, às vezes, demonstra que não é você, que você não tem, que os limites que nós colocamos, é nós que colocamos. Mas quando você não coloca limites, quando você tem determinação, você supera os obstáculos, e esses pequenos obstáculos de ser atropelado por uma bicicleta, talvez, ou seja, ou levar um pequeno escorregão e cair, não significa uma verdadeira derrota para você. E sim, às vezes, um impulso para que você tenha mais força para continuar a sua caminhada, que com certeza toda caminhada é de grande dificuldade, mas se você encarar como algo que possa fazer com que você cresça. Bom, é aquela frase que diz assim, quando uma pessoa passa por uma dificuldade, às vezes está até chorando, né, fala assim, um dia você vai rir dessa situação. Exatamente, vai rir da situação, na prática isso é verdadeiro. Eu digo o seguinte, quando uma porta de felicidade se fecha, 2 se abrem. Entendeu? E quando você encontra essas dificuldades, ela não vem para que você desista, ela vem para testar você, o seu grau de persistência até onde chega. E às vezes nós precisamos ser sim persistentes, às vezes persistente, mas positivo. Porque existe muito o vendedor que ele é insistente, mas negativo. E quando você é persistente e é positivo, as coisas acontecem para você e você nem sabe como que acontece, mas o que a gente sabe é que acontece. Agora, o que é você, de repente, deixar de trabalhar para as outras pessoas, de repente montar o seu negócio, já que é esse o seu objetivo? Porque nem todos pensam dessa forma, né? Alguns aí se formam profissionais justamente para trabalhar para grandes empresas, para outras pessoas. O que é você ver a primeira vez ali a sua razão social, a sua empresa, né? Como é que é tudo isso? Ao mesmo tempo que ele é motivacional, também leva você a ter uma grande sensação de medo. Porque é muita responsabilidade quando você abre o seu próprio negócio, até porque eu abri em 1988, e quando você abre o seu negócio, você abre com muita dificuldade. Principalmente quem abre uma pequena empresa, quem não tem herança, quem o pai não deixou a empresa, abre com muita dificuldade. Então, às vezes, é um momento muito deprimente, porque você deixa de ser vendedor, que é uma única função, para você ser vendedor, entregador, cobrador, faxineiro. Então, você é contabilista, você é tudo. E nem sempre você está preparado para desenvolver todas as funções que a tua empresa exige de você. E você não tem como contratar muitas vezes uma pessoa do marketing. Você não tem como contratar propaganda. Tudo depende de você. Então, às vezes, quando você abre o seu próprio negócio, você, ao invés de ter um crescimento, você tem um declínio na sua produtividade, na sua venda. Porque você é obrigado, às vezes, a comprar, às vezes a produzir e às vezes vender. E às vezes receber. Então você não tem tanta experiência assim em outras áreas. Por isso, é uma grande dificuldade quando você abre o seu próprio negócio. Mas o que não podemos é desistir. Temos que persistir sempre, buscar cada vez mais e sempre confiar. Acreditar em você, acreditar em Deus e acreditar na oportunidade. Já que você falou acreditar em Deus, a questão espiritual ajuda muito também nessas horas, principalmente. Eu acredito que a questão espiritual, não vou nem dizer religiosidade, a questão espiritualidade é o todo disso aí. Porque é dentro da espiritualidade que você tem a sua intuição. A intuição, ela vem da espiritualidade. A emoção, ela vem do coração. Mas a intuição vem da espiritualidade. Então, muitas vezes, você não sabe como as coisas acontecem. Você só sabe que elas acontecem. Você não sabe como você chegou lá. Se você fala assim, como que eu construí isso aqui? Eu não sei explicar. Agora,
É algo que aconteceu com você, algo muito forte que aconteceu com você, o que fez com que você tivesse a iniciativa, a intuição e persistência e muita determinação para conseguir atingir os seus objetivos. Muitos empreendedores já passaram por isso. O que é, de repente, você saber que está vencendo uma conta amanhã, uma outra depois de amanhã, não é? E você não sabe onde vai conseguir esse dinheiro? Como é que é tudo isso, Queiroz? Muitos empresários passam, a maioria passam por isso. A maioria, né? Principalmente quando se fala de micro e pequena empresa. É difícil. E quando você tem a tua empresa, pequena empresa, que você tem o sábado, domingo, a segunda significa 3 em 1. Quando você tem para receber, tudo bem. Mas quando você tem para pagar, você lembra que você tem que pagar 3 dias em 1. Então é claro que a segunda-feira é normal que todo empresário amanhece um pouco meio deprimido, meio tenso, meio angustiado, porque não tem aonde vai buscar isso aí. Olheira, né? Olheira é normal. Mesmo que ele não vá buscar, às vezes, no refúgio do alcoolismo no final de semana, mas a própria ansiedade, a tensão do dia a dia faz com que ele fique tenso. Então é normal. E é muito temeroso. É muito difícil e temeroso você chegar na segunda-feira e ver que você tem a conta para pagar e não tem o dinheiro para pagar a conta. Agora, para a gente encerrar, Queiroz, a família também pesa muito, não é? Eu acredito que o importante de tudo isso é você unir esse elo. Espiritualidade, família e sociedade. Quando você tem boas intenções e que você busca com determinação, com fé, com muita emoção, muita fé em Deus, principal. E quando você está bem alicerçado, que a tua família te dá o apoio, você com certeza terá mais facilidade para vencer os obstáculos. Queiroz, muito obrigado, contando um pouquinho, expondo um pouquinho da sua vida. Nós chegamos ao final do nosso programa Espaço do Empreendedor. Se você conhece alguém, sua mãe, seu pai, alguma pessoa que tem uma história de vida que possa servir, né, como exemplo para outras pessoas, entre em contato conosco. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço e até o próximo. Micromar, entidade de apoio à micro e pequena empresa, promove o associativismo empresarial, estimula o crescimento e o desenvolvimento do seu negócio. Associando-se a Micromar, você tem acesso a cursos, palestras, consultoria administrativa, orientação de projetos e convênios com clubes de serviço. Não fique só, fique sócio. Ligue 3029 9040 e filie-se. Micromar, de mãos dadas com a micro e pequena empresa. O sucesso de sua empresa depende das parcerias e dos profissionais que o assessoram. Siscom, assessoria empresarial e serviços contábeis, abertura e encerramento de firma, imposto de renda, assessoria fiscal, contábil e departamento pessoal. Profissionais especializados em comércio exterior orientam e encaminham a documentação para expandir seus negócios. Siscom Assessoria Empresarial, Avenida Pedro Tax 2422, Jardim Alvorada. Fone 44-3026-6080. Você sabe a relação custo-benefício? É o valor aplicado ao produto dividido pelo tempo de uso e a satisfação do cliente. Martimac, fabricação própria de móveis escolares para escritório e auditório. Móveis que vão deixar seu ambiente bonito e confortável, sem pagar mais por isto. Martimac, a melhor relação custo-benefício do mercado. O que era cadeira, virou peça de decoração. Martimac Office Store, no Shopping Avenida Centro.